Olá pessoal, diante da gravidade desse assunto eu resolvi gravar esse vídeo, tá? Nas últimas semanas nós temos visto diversos relatos de intoxicação por metanol, com algumas mortes e várias pessoas internadas após consumirem bebidas alcoólicas adulteradas com metanol. Não só aqui em São Paulo, mas vários outros casos estão aparecendo em outros estados. Há muito tempo eu já falo sobre esse tema para os meus alunos nas disciplinas de graduação e de pós-graduação aqui na Unicamp. O metanol ou álcool metílico é o álcool mais simples. Ele tem apenas um átomo de carbono, 1 de oxigênio, 4 de hidrogênio. É uma substância inflamável, tóxica, é difícil de distinguir do etanol, é incolor, tem um cheiro semelhante ao de uma bebida alcoólica comum. O metanol, gente, mesmo em pequenas quantidades, ele pode ser altamente tóxico para seres humanos e pode ser letal. Por isso ele não pode ser usado como bebida, ele não pode ser misturado nem a gasolina de consumo nos nossos veículos. Já o etanol, ou álcool etílico, ele possui 2 átomos de carbono, 1 de oxigênio e 6 átomos de hidrogênio. Ele é menos tóxico que o metanol quando a gente considera exposições acidentais. Hoje, o metanol é utilizado na fabricação de formaldeído, de tintas, de plásticos, de anticongelantes, de removedores de tintas, além de ser uma matéria-prima para a criação de biodiesel no Brasil. Médicos afirmam que os primeiros sintomas de intoxicação por metanol são muito parecidos aos de uma embriaguez ou de uma ressaca comum, mas sintomas bem mais graves costumam aparecer após um período de algumas horas, que é o tempo para a formação de formaldeído e de ácido fórmico no nosso organismo a partir do metanol. Formaldeído e ácido fórmico são metabólitos. O corpo produz para eliminar, tá? Então, entre os sintomas estão aí náuseas, vômitos, dores abdominais, cefaleia, tontura, alterações visuais, até cegueira, depressão do sistema nervoso central, coma, choque e até óbito, gente. Caso você sinta algum sintoma, procure imediatamente o médico. O envenenamento por metanol é uma emergência médica que requer cuidados com profissionais. Mas olha só, gente, aqui tem muita química e bioquímica. Tanto o etanol como o metanol, eles são metabolizados, principalmente no fígado, num processo que envolve algumas etapas. E esse processo ele é mediado pela enzima álcool desidrogenase, que remove 2 hidrogênios, 1 do carbono e 1 do oxigênio, transformando o etanol em álcool em acetaldeído e transformando o metanol em formaldeído. Depois, outra enzima, a aldeído desidrogenase, age transformando o acetaldeído, que vem do etanol, em ácido acético, e o formaldeído, que vem do metanol, em ácido fórmico. Tá? Então, vamos falar primeiro do etanol. A primeira etapa é a oxidação do etanol para acetaldeído. Essa etapa é mediada pela álcool desidrogenase. Ela é muito rápida, mais rápida do que a oxidação do metanol, inclusive. O acetaldeído é tóxico e ele é responsável por aquela sensação de ressaca no dia seguinte, sabe, depois que a gente bebe. Pois é, depois o acetaldeído ele é convertido pela aldeído desidrogenase em ácido acético, que é menos tóxico. Inclusive o ácido acético ele pode ser aproveitado, ele é ativado por algumas enzimas, transformado numa molécula que a gente chama de acetilcoenzima A, que ela entra naquele ciclo de Krebs, sabe aquele ciclo complicado lá, produz energia na forma de ATPs. Ele pode ser usado inclusive na síntese de lipídios. No fígado, o metanol sofre o mesmo processo. Primeiro ele é metabolizado pela álcool desidrogenase, transformado num aldeído, chamado formaldeído. Esse formaldeído é muito reativo, gente. Ele reage com fragmentos de aminoácidos, com nitrogênios que tem nas nossas proteínas, no nosso DNA. Ele é tão reativo que soluções de formaldeído em água, que todos conhecem como formol, são usadas no processo de preservação de corpos após a morte, pela aquela técnica de embalsamamento, palavrinha complicada. Porque ele forma muitas ligações químicas cruzadas que deixam o corpo mais rígido, atrasando a decomposição. Então veja, ele já é muito reativo. Mas depois o formaldeído é transformado em ácido fórmico pela enzima aldeído desidrogenase. Mas o nosso organismo não tem capacidade de metabolizar o ácido fórmico, que vem do metanol, como ele tem capacidade de metabolizar o ácido acético, que vem do etanol. Então o ácido fórmico é o principal responsável pelos efeitos tóxicos. E como ele é um ácido, ele causa acidose metabólica grave, ele aumenta o nível de acidez nas células, ele causa toxicidade ocular, uma lesão no nervo óptico, que pode causar cegueira irreversível. E por quê? Porque o ácido fórmico ele é uma molécula muito permeável, ele atravessa facilmente as membranas, ele penetra nas células do nosso organismo, principalmente nas células do nervo óptico, o que potencializa a toxicidade dele. Mas uma mensagem interessante é: a álcool desidrogenase metaboliza o etanol mais rapidamente do que o metanol. Então o etanol pode ser utilizado como um antídoto aí. O problema é que, apesar de ser metabolizado mais devagar, o metanol gera produtos mais tóxicos.
Então, como hoje pode se tratar uma intoxicação por metanol? Uma delas é usando um antídoto chamado fomepizol. Nós não temos no Brasil, o Ministério da Saúde está adquirindo agora milhares de doses. Esse é um dos principais tratamentos para intoxicação por metanol e por etileno glicol. Vocês lembram daquele problema lá no ano 2020, né, com a cerveja Belo Horizontina, produzida pela Baker lá em Minas Gerais, que levou a mortes e doenças graves? Pois é, aquela cerveja continha dietileno glicol e monoetileno glicol, que formam no nosso organismo metabólitos tão tóxicos como o metanol, também pela ação da álcool desidrogenase. Esses compostos, eles contaminaram a água usada para refrigerar os tanques. Vocês lembram também daqueles casos de petiscos, de pets, né, de cachorrinhos contaminadas com monoetileno glicol, que levou à morte de vários cachorrinhos? Pois é, mesma coisa. O fomepizol, gente, ele é disponível em ampolas, é um antídoto referência. O que ele faz? Ele inibe a enzima álcool desidrogenase. Ela é um inibidor que a gente chama de competitivo. Ele se liga, né, com uma altíssima afinidade à álcool desidrogenase, então ele impede que ela metabolize o metanol para seus metabólitos tóxicos. Ótimo, tá? Então é uma solução injetável, intravenosa, tem menos efeitos adversos. Então, com a álcool desidrogenase bloqueada, ao se ligar ao fomepizol, o metanol não é transformado em formaldeído, consequentemente não será transformado em ácido fórmico. Tá? Então o metanol permanece na sua forma inalterada, que é muito menos tóxica e pode ser eliminado, né, pelos rins, através da urina e pelo pulmão. Então o fomepizol é um inibidor direto e ele é muito específico porque ele inibe a ação da enzima álcool desidrogenase. Ele é muito seguro, ele é muito previsível e não causa intoxicação alcoólica. A outra opção é usar etanol como antídoto. Como eu falei para vocês, a álcool desidrogenase metaboliza etanol mais rapidamente que metanol. Então o etanol farmacêutico puro, ele também pode vir em ampolas, ele também pode ser usado como um antídoto, né, já que a gente não tem disponibilidade de fomepizol. Como que o etanol age? Competindo com o metanol pela ação da álcool desidrogenase, porque a álcool desidrogenase prefere metabolizar o etanol. Então, se você coloca uma concentração lá maior de etanol, né, ele é usado como solução alcoólica diluída, né, em soro ou solução de glicose, é injetável, né, intravenosa, pode ser usado, né, então, para inibir a ação de oxidação do metanol. Tá bom? Nenhum deles pode ser aplicado intramuscular, porque eles são muito irritantes, né, gente? O acetaldeído, que é produzido pela oxidação do etanol, ele é tóxico, mas ele é menos perigoso, né, do que o formaldeído. E ele é rapidamente convertido em ácido acético, como eu já falei, então que é aproveitado até gerar energia. Em casos mais graves, gente, por exemplo, de uma acidose muito profunda, né, quando a pessoa ingeriu níveis muito altos de metanol, além do fomepizol, pode ser necessário hemodiálise para remover o metanol. E outra opção é corrigir a acidose metabólica com bicarbonato, porque ele diminui a acidez do sangue, transformando o ácido fórmico em um sal, né, o formiato, e aí ele tem menor poder de atravessar membranas. A hemodiálise ela é indicada nos casos graves, né, de acidose muito severa, porque ela remove metanol e os metabólitos do plasma. Outra opção também interessante é usar ácido fólico. Ácido fólico ajuda a aumentar o metabolismo do ácido fórmico. Então já tem uma concentração grande de ácido fórmico no organismo, tem que eliminar. Como elimina? Fazendo com que o ácido fórmico seja transformado em CO2 e água, acelerando a desintoxicação por ácido fórmico. Então o ácido fólico ajuda nisso. Tá? A orientação hoje é que os estabelecimentos redobrem a atenção quanto à procedência dos produtos oferecidos, né? E que a população, gente, compre bebidas somente de fabricantes autorizados, com rótulo, com lacre de segurança, com selo fiscal, evitando, né, bebidas alcoólicas destiladas nesse momento, que eu acho bem interessante. Forte abraço a todos e todas.